Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Chega no Thales Magno, ele dá um passe maravilhoso e o Romero, que jogador, que se envolve, que se entrega, é dono desse estádio. Ô Memphis, conversa com ele também, porque esse cara manda ali, tá? Ele é o dono do pedaço. Ele pode estar mal, ele pode não ter feito uma temporada brilhante, chega na hora ele resolve. Ele salvou o Corinthians de um rebaixamento no ano passado. Salvou, foi o Romero que salvou. Gols fundamentais, participações incríveis na reta final. De novo, é ele que está aparecendo. De novo, o Corinthians fazendo uma janela, contratando gente, quem está aparecendo é o Romero. Que provavelmente não vai ser titular dentro das contratações que estão sendo feitas, mas é um cara muito importante, né? Como ele é Corinthians, é impressionante. Faz um gol, o Corinthians continua criando chances, continua chegando, mas aí o Juventude sai para o jogo. E quando ele sai para o jogo, encontra os espaços e encontra também um Hugo Souza um pouco instável. Eu estava preocupado até do jogo indo para a decisão por pênaltis, porque o Hugo poderia se consagrar, porque, na verdade, ele tem sido decisivo nesse sentido, mas não era a noite do Hugo. E olha que eu acho que a arbitragem errou e feio nos dois lances, mas ele estava um pouquinho instável, pelo menos um degrauzinho abaixo do que a gente costuma esperar do Hugo Souza. Faz parte, ele não vai jogar todos os jogos brilhantemente. E, bom, tem estrela, né? Porque o Juventude chega e o Lucas Barbosa, na minha opinião, uma solada no momento em que o Hugo chega com a mão na bola, só que o Wagner do Nascimento Magalhães, que é um péssimo árbitro, horroroso árbitro, um dos piores do quadro, falei aqui do Zanovelli semana passada, o Paulo César Zanovelli, cara, eles concorrem bem, assim, porque é que o Wagner do Nascimento Magalhães está fazendo o M há mais tempo, mas ele é terrível, terrível, e ele valida o gol em campo. Aí o VAR chama, ele fica 7 minutos analisando um lance claro, assim, mas um lance, meu Deus do céu. Eles chegam ao mesmo tempo na bola, mas não numa condição de igual disputa, porque o Hugo segura a bola com a mão e o Lucas Barbosa chega solando por cima da bola. Não tem discussão, é falta. E aí só depois de muito tempo ele anula o gol. Só que aí na sequência tem outro gol do Juventude. E é falta de novo no Hugo. Porque tem uma falta no Fagner, no começo da jogada, em que depois ele é chamado ao VAR e eles ficam analisando se a bola está em jogo ou não. Na minha opinião, tá? A falta ainda continua mesmo depois da bola em jogo, tá? E depois tem a falta no goleiro. O goleiro vai para fazer a defesa, ele se atrapalha, é verdade, mas ele é deslocado. Gente, é falta. Era simples, tinha que anular. E aí ele valida o gol. Tem duas infrações, 2 lances de infrações e ele valida o gol. Cara, impressionante. É o Wagner do Nascimento Magalhães, da final da Copa do Brasil de 2018 contra o Cruzeiro, naquele golaço do Pedrinho, que ele anula, no pênalti marcado contra o América Mineiro, em que o Lucas Piton está correndo de costas e a bola bate no seu braço, e o Corinthians é eliminado. Eu não consigo entender como esse cara apita jogos desse tamanho. Não consigo. E tem um histórico contra o Corinthians, ou seja, não era para ele estar apitando. Enfim, 1-1, vai para o intervalo. Vem o segundo tempo e o Corinthians teve resiliência para buscar o resultado e buscar a vitória, só que foi difícil. O Juventude, ele adotou uma estratégia, e o Juventude é muito bom nisso, tá? Ele é muito bom em saber sofrer, de verdade, não é todo time que sabe fazer isso, que se defende bem, que suporta bem a pressão. O goleiro Gabriel foi muito bem, mas o Juventude, no todo, usou uma estratégia muito interessante, e o Corinthians continuou rodando a bola, tentando entrar, e estava difícil. Estava difícil porque, assim, era um muro, eles tentavam sair no contra-ataque, levaram perigo até em alguns momentos, porque o Corinthians avançou demais as suas linhas. Os zagueiros estavam armando o time. O André Ramalho estava lá na intermediária, estava como volante, na verdade. E o Juventude se defendendo. Até que... E aí teve chute do Charles, que o Gabriel defendeu. Teve chute do Coronato, que entrou no segundo tempo. Cara, teve de tudo. O Yuri Alberto perdeu um gol feito no primeiro tempo, tá? Isso a gente tem que falar. Mas ele foi importante depois, no segundo tempo, quando o Corinthians atacava mais, segurando a bola, puxando a marcação, fazendo pivô. Ele conseguiu ser um pouco mais importante coletivamente falando. O problema do Yuri tem sido a finalização mesmo, né? Impressionante. Vai perder espaço. E acho até que deve ser negociado na sequência. A gente vai falar mais sobre isso depois. E aí o Rodrigo Garro, porque o Rodrigo Garro é isso, né, cara? Ele chuta. E que jogo do Garro, né? Cara, o Garro é impressionante. Porque ele vinha buscar a bola no pé do zagueiro.
no pé do goleiro para armar o time. E o Charles pegava a bola e dava para ele. O Charles pegava essa bola e dava para o Garro. E o Garro vinha buscar o jogo pelo lado esquerdo e o Garro tentava um passe em profundidade, tentava lançamento por cima, tentava buscar o jogo até que o espaço se abriu e ele chutou. E que chute. Cara, um chute, olha, para quem está dizendo que o Gabriel falhou, um chute venenoso. A bola faz assim, uma curva, ele salva meio que no susto e o Zé Marcos escorrega e empurra a bola para o fundo da rede. O Yuri estava chegando ali também. Gol do Corinthians a 35, 36 minutos. Até ali o Timão estava sendo eliminado. Estava 1-1. Vitória do Juventude 2-1 no jogo de ida, acabou. 2-1, o Corinthians volta para o jogo nos minutos finais. E aí todo mundo pensou, né? Cara, dá para fazer mais um. Porque a pressão ali era evidente. Só que antes disso acontecer, é importante falar das substituições do Ramon. Porque a gente está falando dos jogadores, mas, cara, o Ramon ele tem tido ótimas leituras de jogo. Por exemplo, as entradas do Coronado e do Breno Bidon mudaram o jogo. Quando ele bota o Coronado no lugar do Ranieri, abrindo mão desse terceiro zagueiro, digamos assim, botando o André Ramalho mais para armar o jogo, deixando só o Gustavo Henrique, e aí o André voltava numa cobertura quando tinha contra-ataque. Que vitalidade do André Ramalho com 32 anos. Cara, que jogo do André Ramalho. Um jogo absurdo do André Ramalho. Mas ele tira o Ranieri, tira essa figura e o Charles também, que é mais um marcador, e bota o Breno Bidon. Pra quê? O Juventude está todo postado lá no sistema defensivo, você precisa fazer gols, o Garro tá na armação, mas ele precisa de parceria. E o Charles estava entregando a bola pro Garro e dizendo, resolve. O Breno Bidon é um cara que retém a bola, é um cara que tem controle de bola, e ele sabe sair de uma marcação, pressão ali, quando o Juventude tentava roubar a bola pro contra-ataque, ele sabe também construir. O Breno Bidon entrou muito bem, e o Coronado mais ainda, nesse sentido de construção. Porque aí o Garro ficou mais pela esquerda, o Coronado mais pela direita, o Breno Bidon um pouquinho mais para trás, e o Coronado deu finalização, tentou passes infiltrados, teve uma finalização errada, que ele chuta na lua, mas ele entrou muito bem, e ele que cobra o escanteio na cabeça do André Ramalho. Só que antes disso, acontece um lance bizonho. O Ronaldo, que tinha entrado na equipe do Juventude, ele dá um carrinho criminoso no André Ramalho, poxa, imagina, o time tá atacando, precisando vencer, e o cara fica caído lá, é porque alguma coisa aconteceu. Aí você olha no replay, uma porrada, uma trava da chuteira, sorte que não pegou em cheio, hein? Pegou meio de raspão. Mas o André ficou sentindo, ele ficou machucado, ele tinha que ter saído de jogo, só que não tinha mais como fazer mais substituições. E aí o que acontece? Ele tem que ficar em campo. O André Ramalho estava machucado. E por que o VAR não sugeriu uma revisão? Não sei, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, foi melhor. Porque não dá para confiar no Wagner do Nascimento Magalhães. Se o cara sugere a revisão, era capaz do Wagner ir no monitor, não considerar como lance para vermelho, perder, sei lá, 5, 10 minutos na cabine do VAR e encerrar o jogo. E não compensar isso com o acréscimo. O time estava no ataque. O time precisava fazer o terceiro gol. E como a cobrança de lateral ele autoriza ali, é cobrado rápido, eu na hora pensei assim, cara, nesse momento, vai mudar o quê? Vai expulsar um jogador do Juventude, vai perder mais tempo, vai esfriar o que o Corinthians está fazendo, deixa assim. Foi melhor. Foi um erro da arbitragem, absolutamente. O cara tinha que ter sido expulso, mas deu certo. Porque aí o André Ramalho fica em campo, na sequência tem o escanteio, o Coronado cobra na cabeça do André Ramalho. Cara, ele conseguiu ter força para saltar e fazer um gol espetacular. Já tem gente comparando com o gol do Paulinho contra o Vasco em 2012, da estreia do Ronaldo Fenômeno, no primeiro gol, na verdade, dele no derby lá em Presidente Prudente. É um gol espetacular. Ele sobe lá em cima e cabeceia no cantinho aos 51 minutos, gente. Ele tinha dado 7 de acréscimo e ia até 52. Aos 51 minutos, o André Ramalho faz o gol da classificação. E Corinthians. Que jogo espetacular. Vocês imaginem, já tem imagens aí do Memphis comemorando. Cara, o Memphis entendeu, ele falou, caraca, isso aqui é o Corinthians? E ele tem a cara do Corinthians, né? Vamos combinar. Que loucura, que loucura. Que jogo absurdo do André Ramalho, do Rodrigo Garro, o Fagner, que atuação do Fagner, Romero, Gustavo Henrique. Cara, é difícil falar alguém que foi mal, né? O Charles foi bem, Matheus Bidu foi bem. O Yuri perdeu um jogo ou outro, mas acho que ele também foi importante. O Thales Magno, enquanto esteve em campo, para muitos ele saiu cedo, mas ele teve aquele problema no ombro, ele também chegou e logo foi titular, teve uma sequência de jogos. Eu acho que também por isso ele acabou saindo, entrou o Giovani. O Giovani, que até teve dificuldades lá pelo lado direito, não conseguiu ter tanta facilidade assim para poder vencer a marcação. Mas, cara, todo mundo foi bem, inclusive o Ramon e o seu filho Emiliano.
Teve até a dancinha do Emiliano, né? Provocando o Jair. É do jogo, faz parte. O Jair é meu parceiro, eu gosto dele. Mas ele provocou quando estava 2-0 lá, muito cedo, né? O Corinthians faz um gol ainda em Caxias e mete 3-1 em Itaquera. E agora vem os reforços. O Memphis não. Ao que tudo indica, não vai jogar a Copa do Brasil, mas o Carrijo sim. Mas o Memphis vai jogar na Sul-Americana contra o Fortaleza, no Brasileirão. E tem muito para acontecer ainda com o Corinthians, que precisa sair da zona do rebaixamento do Brasileiro. Mas, cara, tem um final de temporada aí que daqui a pouco pode trazer coisa muito boa. Que jogo, meus amigos. Que noite perfeita, que noite mágica. E que time. Uma classificação, o Timão garantiu um prêmio de quase 10 milhões de reais. Esse valor se soma aí aos quase 14 milhões já recebidos nas fases anteriores, totalizando aí quase 23 milhões em premiação aí na Copa do Brasil até o momento, tá? O prêmio de 9 milhões e meio é 3 vezes maior que o custo mensal aí, com o Memphis aí, com o salário do Memphis aí, né, estimado em 3 milhões. O Corinthians conta com o apoio da Esporte da Sorte, patrocinador do mais, que destinou 57 milhões aí para a contratação aí midiática do atleta, tá? Vale lembrar, né, que será a 10ª semifinal que o Timão vai disputar nos últimos da Copa do Brasil. Na campanha de 2024, a equipe alvinegra superou o Cianorte, São Bernardo, América do Rio Grande do Norte, o Grêmio Juventude para chegar para a fase decisiva. O Ramon Dias aí volta a campo. Os comandados, né, de Ramon Dias volta a campo no final de semana para dar sequência ao Timão, ao Campeonato Brasileiro do Timão, tá? No sábado, dia 14, o Corinthians vai visitar o Botafogo, o primeiro colocado no Campeonato Brasileiro, lá no Newton Santos, às 21 horas, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso é um jogo bem difícil. Eu acho que o Timão tem chance sim de empatar ou ganhar, mas eu acho bem difícil, tá? Pra ser bem sincero assim, ou Botafogo ou empate, na minha opinião, tá? Então é isso, forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário, tá? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.